Quem diria que em qualquer tempo o senhor Luiz Alves de Lima seria obrigado a combater o padre Feijó? Tais as coisas desse mundo. Infelizmente sim, meu velho e querido amigo. Excelentíssimo senhor Diogo Antônio Feijó, respondo a Vossa Excelência pelas mesmas palavras da sua carta hoje recebida. Quando pensaria eu em algum tempo que teria de usar da força para chamar à ordem o senhor Diogo Antônio Feijó? Tais as coisas do mundo. Um confronto entre dois gigantes do Império. O senador Diogo Antônio Feijó, ex-regente do Brasil, ex-ministro da Justiça, e Luiz Alves de Lima e Silva, o pacificador, que mais tarde se transformaria no maior nome da história do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. Assim começa essa história, a nossa história, que poderia ser outra, bem diferente, se não fossem esses personagens, polêmicos, decididos e, acima de tudo, fiéis a ideias que mantêm até hoje a unidade nacional. Estamos em 1842. E o ano começa sob os olhares atentos dos patriarcas invisíveis. Uma sociedade secreta criada no Rio de Janeiro e com ramificações pelas principais províncias do país. O lema central: a defesa da Constituição de 1824. A primeira do Brasil e que permaneceu durante todo o período imperial. Nela estava a garantia de que seríamos um país livre e independente. A religião oficial do país passou a ser o catolicismo. Foram criados os poderes legislativo, moderador, executivo e judicial. 10 anos depois, foi feita a reforma da Constituição, com uma grande conquista para as províncias, hoje chamadas de estados. O que o ato adicional fez foi dar poder de deliberação para as assembleias. E delimitou os vários assuntos que eles entendiam que era de interesse provincial que cabia à Assembleia deliberar. Ao mesmo tempo, as assembleias passaram também a deliberar sobre os orçamentos e as leis municipais. E é com o argumento de preservar conquistas como esta que o Clube Secreto se organiza e estabelece hierarquias. Uma estrutura com uma cabeça, uma sede na corte, mas círculos provinciais, locais, independentes. Então, se colocava no estatuto que os patriarcas invisíveis das províncias não saberiam sequer quem eram seus chefes ou seus companheiros dos círculos centrais. Uma estrutura que lembra muito a maçonaria. Mas nada funcionava assim tão perfeito. Encontramos nos arquivos da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, correspondências como esta. A prova de que a espionagem já existia no século XIX. Pessoas que ficavam anotando quem entrava, quem saía, que horas entrava, que horas saía, que caminho ele fazia, se ele saía com papéis na mão ou não. A casa espionada ficava nesta rua, no Rio de Janeiro. Hoje, a Rua do Conde virou Visconde do Rio Branco. Era aqui que se concentrava o Conselho Patriarcal, o centro de tudo. A residência do senador José Martiniano de Alencar, pai de um dos maiores escritores do Brasil, José de Alencar. Agora, não resta mais nada. A rua movimentada contrasta com os sussurros das reuniões secretas de 1842. Os patriarcas não escondem seus ideais, mas os nomes são mantidos sob sigilo absoluto. No anonimato, personagens importantes da história imperial, além de José Martiniano, Teófilo Otoni, o senador Nicolau Vergueiro, Antônio Carlos de Andrada. É o Clube dos Liberais, os mesmos que anteciparam a maioridade de Dom Pedro II em julho de 1840. O menino de apenas 15 anos virou o imperador antes do tempo para colocar fim a um período turbulento. Foram 9 anos de regência. 7 pessoas se dividiram no poder. O Brasil se equilibrou em 6 revoltas.
O jovem Dom Pedro II assumiu o trono quando uma dessas revoltas ameaçava como nunca a unidade nacional. A Guerra da Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Um movimento separatista que durou 10 anos e desestruturou o poder central. Havia, por parte do Império, dois problemas. Não perder o controle sobre o Rio Grande do Sul, devido à sua importância estratégica, e era uma ameaça ideológica porque no Rio Grande do Sul se levantou a bandeira da autonomia republicana. O território nacional estava ameaçado pelos farrapos. O Brasil de 1800 contornos a região onde pessoas estava em Minas Gerais. São Paulo ficava em quinto em número de habitantes, apesar de incluir toda a área que corresponde ao estado do Paraná. O país precisava garantir a ordem para manter a unidade nacional. E várias medidas foram tomadas, as leis modificadas. O poder ficou mais centralizado. Surgiu novamente o Conselho de Estado. Alguns juristas e historiadores do direito brasileiro consideram que o Conselho de Estado, a partir de 1841, vai agir como uma Suprema Corte. Quando havia conflito de jurisdição e não se sabia ao certo se era o juiz de direito que tinha que agir, se era o juiz de paz, se era o chefe de polícia ou o presidente de província, recorria-se ao Conselho de Estado para fazer isso. Os magistrados, juiz de direito, juiz municipal, não é? Vão ser nomeados, não é, pelos presidentes de província e que, por sua vez, consultam o Poder Central. E o mesmo imperador que chegou mais cedo ao poder pelas mãos dos liberais se apoiou nos braços dos conservadores. Eram proprietários de grandes fortunas, proprietários já estabelecidos, negociantes de grosso trato, traficantes de escravos, quer dizer, eram pessoas que tinham acumulado riqueza e poder desde o final do século XVIII, do começo do século XIX. Nesse sentido, não havia representantes dos segmentos proprietários em ascensão que justamente vão se configurar nas principais forças rebeldes. Mas são as forças rebeldes que ainda dominam o poder político. São escolhidas em outubro de 1840, numa das eleições mais fraudulentas da nossa história, a chamada Eleição do Cacete. Havia grupos armados, os Papos Amarelos, e pareceu que foi a identificação de certos grupos contratados para essas ameaças, para ameaçar as pessoas que fossem votar em contrários, em oposicionistas. Isso no Brasil todo houve. Essa arbitrariedade das mesas, a violência, a remoção dos juízes, de policiais, de autoridades. E desta forma, com tantas irregularidades, os liberais vencem as eleições com ampla maioria. Vencem, mas não levam. A Câmara se reúne uma só vez e mesmo assim em sessão preparatória. Os liberais, que haviam conduzido Dom Pedro II antes da hora ao trono, também têm que deixar o poder antes do que imaginavam. Diante de tantas irregularidades e já cercado por conselheiros conservadores, o imperador convoca novas eleições. A partir daí, os liberais não conseguem mais se manter no poder. Foi o estupim para o início da Revolução. E então, esmagados os traidores, o único trono da América se consolidará forte e brilhante.